A grande maioria das pessoas, elas se decepcionam a partir do momento que elas colocam a sua esperança, a sua fé em pessoas igual a elas, só que com cargos de posições elevadas, no caso, seja no poder público, seja na religião. E quando essa suposta pessoa que está em eminência ou num patamar mais elevado comete algum deslize, ou por que não dizer, alguma coisa que está fora do normal ou do caráter da pessoa, aí vem a decepção, ou por que não dizer, as decepções. É sobre isso que estaremos falando a partir de agora. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra. E a nossa missão aqui é abençoar você de uma forma prática, através da Palavra de Deus, para você ser um cristão que realmente vive os princípios do Eterno. Eu trouxe para a nossa meditação, nesse vídeo aqui, um versículo encontrado na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2. E diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Fiz essa leitura nessa maravilhosa Bíblia aqui, palavras-chave, onde tem muitas referências tanto no grego como no hebraico. Se você quiser adquiri-la, eu vou deixar um link aqui embaixo, e se você clicar, você estará nos abençoando. Meu querido, minha querida, em Cristo Jesus, a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo pisou nessa terra e na sua boca nunca se achou engano. Jesus nunca cometeu um deslize, Jesus amou as pessoas, independente da sua condição financeira, da sua condição social, da sua raça, e ele abençoou a vida das pessoas. E se você quiser saber mais sobre isso, leia Atos capítulo 10 e versículo 38, que ali está o caráter do Messias e também a missão que o Messias veio executar nessa terra. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a partir de agora a gente vai discorrer de quem é realmente que deve ser o nosso referencial a ser seguido. Quando a Bíblia diz olhando para Jesus, é que a gente tem que olhar ele como modelo, como um exemplo, como um padrão a ser seguido. Porque o problema de muitas pessoas é que elas começam a olhar para um artista, para um político, para um empresário, ou por que não dizer para um líder religioso, e começa, eu não vou usar o termo bem pesado, em idolatrá-lo. Não, mas eu vou dizer que começa a colocar muita confiança nessa pessoa. Só que a gente tem que entender que essa pessoa também é um ser humano igual a gente, passíveis a mesmos erros, às mesmas fraquezas. Só que existem dois problemas aí, ou por que não dizer, existem dois problemas. Um é que às vezes a pessoa se permite ser bajulado e se coloca num pedestal superior para demonstrar que realmente é melhor do que as outras pessoas. E o outro problema é quando a pessoa faz isso com ela, de realmente dizer que ela é uma pessoa mais elevada, por que não dizer iluminada. Mas quando essa pessoa cai num erro, vem as decepções. Você começa a dizer, eu não sabia que fulano era desse jeito. É porque ele me decepcionou. É porque ele fez algo que eu não gostei. É porque às vezes você quer espelhar na pessoa aquilo que você quer ser ou queria que essa pessoa fosse. Você imagina que aquela pessoa fosse uma pessoa iluminada, sendo que às vezes nem mesmo a pessoa quer ser essa pessoa iluminada. E isso você vê acontecer muito nas denominações, na igreja em si, do corpo de Cristo. Existem líderes que você olha para ele e diz, esse homem, sabe, é o ser iluminado. E quando essa pessoa comete um deslize, comete uma gafe, ou por que não dizer porque, quando essa pessoa cai da graça de Deus, você se decepciona muito. E muitas pessoas têm caído no engodo de deixar Cristo por causa disso. Por que isso acontece? Porque às vezes a pessoa deixa de olhar para o Cristo, deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para um ser humano igual a ela. E quando isso acontece, vem a decepção, vem a apostasia. E eu quero dizer para você, querido, que eu nunca vi uma gama tão grande de canais na internet de ateu.
E se você olhar com calma, se você analisar o perfil desses canais ou dessas pessoas que hoje se declaram pessoas que não acreditam em Deus, que não crê que realmente Deus existe, são pessoas que foram feridas na denominação a qual pertencia. Porque às vezes tinha um líder que era mau caráter, um líder que não amava, um líder que estava lá simplesmente para cumprir uma tabela, tratando a igreja ou a denominação a qual ele pertence, a qual ele lidera, simplesmente como uma empresa ou cumprir tabela. Porque às vezes foi colocado pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu sogro. Então ele está lá, por que não dizer, como se fosse uma obrigação essa pessoa estar lá. E como ele está lá nesse formato, não é vocação, começa a ferir as pessoas, começa a falar mal, não visita como deveria visitar, não aconselha, não lê a Bíblia, não ora. Está lá simplesmente para preencher uma vaga. E eis que talvez você seja uma dessas pessoas que estava se congregando com um camarada desse. E você se decepcionou, porque afinal de contas, às vezes você espelhou nele um homem, um caráter, por que não dizer perfeito? E quando você precisou dessa pessoa, essa pessoa não estendeu a mão para você do jeito que você pensava, do jeito que você almejava. Aí você se decepcionou com Jesus. Só que, analise. Jesus Cristo, ele era uma pessoa ruim? Jesus Cristo, ele era uma pessoa falsa? Era uma pessoa que não amava os outros, que vivia por aparência? Não, querido. E além de tudo isso, ele se colocou no meu lugar e no seu lugar. Ou seja, ele morreu pela humanidade. Ele não era obrigado a fazer isso. Ele não era obrigado a morrer, mas veio cumprindo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. E toda essa passagem dele aqui na face da terra, ele fez aquilo que tinha que ser feito, amou as pessoas, morreu por elas, ressuscitou, fez milagres extraordinários. E por mais que a ciência ou os contrários queiram provar que Jesus Cristo não existiu, que Jesus Cristo é uma farsa, mas cai por terra. E eu estou dizendo isso porque da próxima vez que você pensar em cair da fé, voltar atrás, dizer esse negócio não é para mim, e dizer a Bíblia, eu vou voltar atrás, não quero mais. Porque afinal de contas você está decepcionado. Olhar para Jesus. Ele é o nosso referencial. Afinal de contas, um dia ele virá buscar a sua igreja. E assim como eu quero que você esteja lá junto também no dia do triunfo final, quando vai ser a glorificação do nosso corpo. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Cristo não vier resgatar a igreja, para transformar esse corpo mortal, esse corpo fraco, em um corpo glorioso, a gente tem que ir remando contra a maré, matando um leão por dia. É isso que acontece na vida do cristão. E deixa eu falar algo mais sério para você. A partir de agora, querido, não espere coisas boas, principalmente do Estado. Não espere. Seja quem chegar lá, não espere. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É indo de mal a pior. Isso não quer dizer que você não vai orar pelo seu país, pela sua cidade, pelo seu estado. Não é isso. Mas é que às vezes as pessoas colocam tanta esperança em algo que é construído sobre a areia ou ficam se refugiando dentro de um castelo de areia e qualquer hora pode desmoronar. A única esperança que nós temos e o nosso único porto seguro que nós temos e que não falha com você, que nunca vai decepcionar você, é Jesus Cristo. Você pode até pensar que ele já decepcionou você, que ele já falhou com você, porque afinal de contas você queria a resolução do seu problema que você está passando, essa dificuldade, talvez decepção, você queria a resolução ou a solução hoje.
Mas tudo é no tempo de Deus. Talvez você se decepcionou com Cristo nesse sentido, mas não que ele tenha falhado com você. Porque ele continua fiel da mesma forma. Como diz a Bíblia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não esqueça, querido, ele é o nosso referencial principal. Não espere de homem, não espere de um artista, seja ele do mundo, artista gospel, porque tem muita artista, por aí alguns que são verdadeiros artistas mesmo, inclusive do gospel. Pregador famoso, prega mais com o nome do que com unção, cantor famoso que se você não der um cachê para ele, ele não vai. Então é sobre isso que eu quero dizer para você. O único referencial que você deve ter realmente, na verdade, é Cristo Jesus. Se você está escutando um barulho de uma chuva, está caindo uma chuvinha abençoada ali fora. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe você. Se você quiser, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, clique nos links abaixo que a gente deixa para estar abençoando o nosso canal. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, eu daqui e você daí, para junto nós sermos abençoados através do canal Vivendo da Palavra com base na Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.